Eu sou a Karina Chiarato, eu sou terapeuta sistêmica e hoje venho falar para vocês de um assunto que muitas pessoas experimentam, é ficar presa a um relacionamento anterior. Então, a primeira coisa que as pessoas, elas falam assim, eu estou presa a um relacionamento anterior? O que isso significa? Como eu posso identificar isso? Então, a primeira coisa que todas as pessoas que se relacionam, ela vai criando vínculos e conexões ao longo do tempo, com todos os relacionamentos que ela vai tendo um após o outro. Então, como eu sei, o que essa conexão está agindo em mim? Muitas vezes nós só vamos perceber isso quando a dor já se instalou, quando eu percebo que eu não consigo mais me relacionar com outras pessoas tão abertamente como eu me relacionei lá atrás. Então, esses relacionamentos, de alguma maneira, eles ainda causam um impacto muito fortemente dentro das minhas percepções. Então, qualquer pessoa pode perceber isso, né? Então, como que eu estou em relação ao meu primeiro relacionamento? Está tudo bem? A gente sente isso dentro da gente. Quando a gente fala assim, não sei não, mas eu acho que aquele relacionamento... Muitas pessoas chegam e falam assim, sabe, Karina, eu acho que aquele meu primeiro relacionamento não terminou muito legal. Será que isso ainda está fazendo algum impacto? Ainda existe essa conexão comigo? Mas parece que para mim tá tudo bem. Aí eu pergunto, e para essa pessoa? Quando você finalizou o relacionamento, ficou tudo bem para ela também? Então nós precisamos observar que essas relações, ela é feita de dois posicionamentos. Uma, se para mim está tudo bem, ok. E para outra pessoa, muitas vezes a outra pessoa também interfere inconscientemente dentro dos meus sistemas de relacionamentos amorosos. Então, esse impacto, ele é mútuo. Algo acontece onde eu não consigo me liberar, então eu fico presa a esses relacionamentos anteriores e com isso eu mantenho a conexão e, de alguma maneira isso trava. Uma das maneiras que nós percebemos isso em atendimentos e em estudos, que quando alguém ela percebe, fala assim, aquele meu relacionamento anterior, eu finalizei por quê? Porque eu dava muito, eu dava tanto, eu me esforçava tanto para aquele relacionamento acontecer e eu dei e aquele relacionamento, nossa, acabou. Nós percebemos o desequilíbrio. Quando alguém dá muito e recebe pouco, isso interfere diretamente no equilíbrio do relacionamento. Só que aí eu terminei o relacionamento e eu segui a vida. E se eu ainda continuo a julgar e continuo a reclamar e continuo a ficar olhando para aquele relacionamento, dizendo, nunca mais eu vou fazer igual eu fiz com aquele outro, você começa a perceber, opa, eu estou presa. Então são sinais, são indícios de que houve um vínculo, houve uma conexão e ela ainda não se rompeu. E isso impacta diretamente nos seus relacionamentos subsequentes, ok? Então, se você carrega qualquer sentimento que ainda te vincule a esses relacionamentos, chegou a hora de você olhar para isso. Chegou a hora de você liberar todas essas questões que acabam travando os seus relacionamentos seguintes. E tem uma situação que geralmente, quando nós finalizamos um relacionamento, ou eu me sinto muito superior, não, eu não quero mais me envolver com essa pessoa, porque essa pessoa não serve para mim. Isso também caracteriza que ainda há uma conexão e a gente, por quê? Por conta desse desrespeito, desse desequilíbrio e esse desrespeito em relação ao outro, isso faz com que você arraste esse relacionamento e siga com isso adiante. Ou ainda, que é o caso mais comum,
é quando eu não me sinto, não tem em mim um sentimento de falar assim, ok, acabou. Eu começo a carregar sentimentos de culpas e eu começo a carregar uma série de sensações que me fazem sentir muito inferior. Ah, ele não ficou comigo porque eu fiz isso de errado mesmo, porque eu que tive culpa pelo fim do relacionamento. Então se vitimiza. Então essa situação de inferioridade e vitimismo é muito comum, é uma justificativa que eu estou me autopunindo. Então, a gente precisa observar tudo isso. Tudo que eu estou dizendo para vocês são situações que acontecem para a gente observar. Uma outra questão que me veio agora também é a questão da raiva. Preste atenção, quando você fica com raiva de alguém e você quer aquela pessoa para bem longe de você, quanto mais eu empurro aquela pessoa para bem longe de mim, porque eu não quero, eu rejeito, mais eu estou próxima dessa situação, mais contato eu tenho. Então tudo aquilo que eu rejeito me aprisiona e tudo aquilo que eu aceito me libera. Então é um momento de olhar para tudo isso e começar a observar para verificar se o que você está nesse momento experimentando tem alguma coisa a ver com esses sentimentos, com essas percepções de estar ainda vinculado a um relacionamento anterior. E o que isso vai implicar? As pessoas me perguntam, Karina, nossa, eu nem imaginava que eu estava ainda tão presa a isso. E como que a gente percebe e o que isso impacta em mim? Eu fico bloqueada. Se eu não estou livre, se eu não estou disponível, eu fico bloqueada para novos relacionamentos. Então, é o primeiro passo. Se um dos indícios também opa, eu estou liberada? Eu estou me relacionando bem com as pessoas? O que me remete quando eu me relaciono com outras pessoas? Eu me lembro do meu relacionamento anterior e eu não sei se vocês prestaram atenção que eu não estou dizendo ex-namorado, ex-marido, ex-parceiro. Por quê? Quando eu já coloco ex, eu já estou excluindo, eu estou colocando que ele já faz parte de um passado muito distante e que eu não quero isso na minha vida. Uma sugestão é incluir e apenas dar um lugar a ele. Ele fez parte e ele é um relacionamento anterior, ok? E o que não é, Como eu caracterizo o que não é estar presa a um relacionamento anterior? É quando você finaliza esse relacionamento, é quando você extrai tudo que você pode extrair dele e você segue em frente, você se liberta, você olha para um lugar muito especial que é a sua própria vida. Porque se eu estou presa ao passado, se eu estou presa a relacionamentos anteriores, eu não consigo experimentar o único momento que nós temos para viver, que é o aqui e agora, que é o presente. Olhem, Olhar. Por que eu falo tanto para olhar? Gente, olhar a princípio é tão fácil. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque muitas vezes olhar para aquilo que dói, é desafiante, e eu compreendo isso e eu entendo isso. Por isso que a gente faz isso com amor, com muita delicadeza, com muito cuidado, para ter esse acolhimento, porque tudo que nós experimentamos na vida, tudo faz parte de uma grande experiência e a gente precisa, saber lidar com tudo isso. E o olhar, ele é muito importante, porque aquela pessoa que não olha, ela não quer enxergar. A pessoa que não tem tempo para olhar para suas próprias dores, ela não tem tempo para curá-las também. Então, olhar é a primeira coisa. Quantas técnicas, quantas terapias que apenas pedem para que a gente olhe para aquilo que está acontecendo, para aquilo como é. E quando a gente se aproxima
das coisas como elas realmente são, a gente pode se surpreender muito. Muitas vezes elas se tornam bem menores do que nós imaginávamos. Então, isso é um passo a passo. Olhei, identifico o que me mantém presa a esse relacionamento anterior. Qual o sentimento que está por trás disso tudo? É raiva, é ódio, é tristeza, é decepção, frustração. Quantas pessoas, né? As pessoas chegam e falam assim, Karina, eu estou muito frustrada, acabei meu relacionamento agora, estou muito frustrada porque ele, nossa, fez coisas que eu nem imaginaria que poderia fazer. Prestem atenção, a frustração, nós é que causamos isso em nós mesmos. Projetamos nas pessoas, criamos expectativas nas pessoas. Então, quando eu assumo a responsabilidade de olhar e identificar qual a origem desse sentimento que me mantém presa a esse relacionamento anterior, é um bom caminho, é um bom passo. E o que eu faço depois, né? De olhar para tudo isso. Opa, chegou a hora de tomar a decisão. Qual caminho você vai fazer? Você vai ficar parada? Você vai permitir que a vida passe diante de você, né? Você vai falar, poxa, eu tô presa, aquela pessoa não se relacionou comigo direito, foi isso, foi aquilo. Ou você vai tomar a decisão de olhar para a sua vida, olhar para o futuro e ter, né, esse olhar de uma coisa de cada vez. Eu vou caminhando, eu estou num crescimento, eu estou no fortalecimento. Isso é ter autoconhecimento. Para você se fortalecer, você precisa se autoconhecer. Você, né? Eu falo às vezes assim, nossa, você precisa. É um precisa amoroso, porque ninguém é obrigado a nada. É um precisar de tomada só de consciência. Quando eu tomo consciência de tudo que está acontecendo comigo, fica tão fácil, fica muito fácil. Então esse caminhar, as constelações auxiliam muito, muito mesmo. Quando as constelações, que é uma grande ajuda para a vida, e ela faz, né, eu olhar profundamente, olhar para algo que eu não olhava antes. Então, isso possibilita que eu dê passos adiante, passos em direção à vida. O Bert Hellinger, que foi quem desenvolveu as constelações familiares como nós conhecemos hoje, ele sempre diz, né, que nós fazemos dois movimentos, um em direção à vida e um outro em direção à morte. Muito simples, um em direção à vida e um outro em direção à morte. Se eu, ficando presa, eu não estou indo em direção à vida, significa que eu estou indo em direção ao quê? À morte. A uma morte simbólica ou uma morte verdadeira. De que maneira? De que eu não olho. Quando eu não olho para a vida, significa que eu não estou indo em direção a ela. Então, vamos observar isso. E nós temos tantas outras técnicas que nós podemos usar, especialmente para essas questões, né, para a gente se liberar, né? Quantas técnicas, quantas terapias nós podemos fazer, psicoterapia, psicanálise. Eu gosto muito, muito mesmo de indicar, nesses casos específicos de a pessoa ficar presa aos relacionamentos anteriores, eu gosto muito de fazer o Ho'oponopono. Por quê? O Ho'oponopono, como muitos já sabem, é uma técnica havaiana, né, que foi passada de geração a geração, onde as pessoas assumem as responsabilidades dos seus próprios atos e liberam as outras pessoas, e é como se houvesse mesmo essa quebra de conexão, né? Então, se eu falo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, para todos os meus relacionamentos anteriores, prestem atenção, o que simples palavras podem gerar dentro de você,
né? Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu sinto muito mesmo. Me perdoe pela forma como aconteceu, me perdoe, né, como uma maneira de conectar essa pessoa, né, assumindo apenas a minha responsabilidade. Eu te amo, eu amo como eu amo tudo, saber que todos nós fazemos parte de um todo. E eu sou muito grata pelas experiências, gratas pelas oportunidades, né? Nós somos muito gratos a tudo isso que experimentamos. Então você passa a ter uma nova consciência e isso faz muita diferença. Uma outra situação que eu percebo nos atendimentos e as pessoas relatam muito é o quanto elas ficam com a autoestima muito debilitada, muito machucada. Então, trabalhar a autoestima, saber quem eu sou, saber qual é o meu lugar, saber qual é o meu papel e poder ir para esse lugar e ficar em paz comigo mesma, saber que tudo que eu ofereço é o que eu tenho de melhor, saber que tudo que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu falo a respeito de pai e mãe, isso é muito importante para me recolocar no meu lugar. Então eu vou ensinar vocês agora, compartilhar um pouquinho, para vocês fazerem aí, já poder começar a utilizar esse conhecimento para ir agindo em você. Então, é perceber, esse aqui é o meu lado direito, esse aqui é o meu lado esquerdo. Do meu lado direito fica o meu pai, do meu lado esquerdo minha mãe, isso atrás de mim. Então eu estou aqui sentada, percebo o apoio do meu pai e da minha mãe em mim e isso já me traz esse centramento, isso já me traz uma boa condição. E sente isso. Trabalha diretamente com a minha autoestima, saber que eu recebi tudo que eu tinha, né, para receber de braços abertos, que eu recebi tudo que os meus pais podiam me dar, do jeito que eles podiam me dar, isso me traz uma força muito grande. Então, reconheçam isso, né? Sempre que vocês quiserem, vocês podem sentir essa força do pai e da mãe. Por que eu estou trabalhando isso? Porque os nossos relacionamentos, muitas vezes, eles são espelhos dos nossos pais. E se a minha mãe ou o meu pai ficou presa a algum relacionamento deles lá no passado, por uma fidelidade oculta e inconsciente, eu também sigo essa mesma fidelidade. E o que eu digo para os meus pais? Faço Ho'oponopono também. Eu sinto muito. Me perdoem. Eu amo vocês e eu sou muito grata por tudo. Mas a partir de agora eu não posso mais seguir essa fidelidade. E eu sigo do meu centro, do meu lugar. E isso é muito especial. Muito especial mesmo. Ai, como é bom poder, né? Qualquer momento que você trabalha é importante e é suficiente. E como eu consigo medir isso e observar essas mudanças dentro dos comportamentos? Muitas pessoas relatam, né, o comportamento delas, né? Como eu mudo esse meu comportamento? Então eu posso usar a técnica, eu posso usar a vivência, eu posso usar qualquer ferramenta que me dá esse impulso para que esses comportamentos, para que essas atitudes internas e muitas vezes inconscientes, para que elas tomem um novo rumo, que elas se transformem e que elas possam que elas possibilitem o quê? Que eu siga em frente, ok? E para exemplificar isso, eu quero falar para vocês algumas historinhas, né? Alguns casos que chegaram até a mim, né? Eu falo assim que muito carinhosamente o quanto o que serve para uma pessoa muitas vezes serve para outra. O que você vai ouvir agora pode servir diretamente para você, porque pode ser que você já tenha experimentado uma dessas experiências também. E a gente percebe que
muitas, mas muitas pessoas estão apenas esperando a oportunidade para fazer a transformação na sua vida. E ela pode ser agora, a partir desse momento que você vai ouvir, né, o que aconteceu com alguém e que isso também pode acontecer com você. Você só precisa tomar a decisão de querer essa transformação na sua vida, ok? Bom, um relato que eu quero passar para vocês é de uma psicóloga, né? Uma pessoa muito evoluída, uma pessoa assim que já tinha trilhado um caminho muito grande de autoconhecimento. Ela tem hoje, acho que são 39 anos, quando eu atendi ela estava com 38 anos. Ela chegou, né, eu sempre falo assim, atendo muitos colegas, terapeutas, profissionais dessa área da saúde, porque parece que eu tenho um olhar, né, para olhar mesmo, e compreender que nós também precisamos de ajuda. Nós profissionais que ajudamos, né, pessoas, também precisamos de ajuda. E ela chegou falando assim, Karina, eu tô com uma questão assim, eu não estou conseguindo lidar com a questão do meu relacionamento, eu estou prestes a me separar do meu marido nesse momento. E aí eu falei para ela, né, o que estava acontecendo? Ela falou assim, bom, eu perguntei para ela, né, como que era a história dela de relacionamentos. Ela me disse, eu já fui casada, esse é o meu segundo casamento. E durante o meu primeiro casamento eu tive um filho e hoje esse meu relacionamento anterior não paga pensão, nós estamos brigando judicialmente por todos os motivos possíveis, era uma briga constante judicial com advogados, com guarda da criança, com pensão, bom, enfim, uma série de situações. E o relacionamento dela atual não estava suportando isso. Por quê? Porque ela ainda estava conectada àquele relacionamento anterior. Ela estava completamente presa àquele relacionamento anterior. E eu sei que muitas mulheres, muitas pessoas, né, que se separam, às vezes ficam presas, muitas vezes em brigas judiciais, assim, que ficam por anos brigando por situações que a gente precisa apenas olhar com mais amor para tudo isso. E o que aconteceu? Ela trabalhou com constelação familiar. E depois, né, ela durante esse acompanhamento de visualização sistêmica e constelação familiar, ela começou a ir para o lugar dela. Ela começou a perceber o quanto ela estava fora do lugar dela diante do marido dela atual. Então ela não estava olhando para ele. Então isso gerava conflitos, brigas e muitos desentendimentos. E a criança também já estava assim, bem machucada, né, com aquelas brigas todas dos pais. Depois das constelações ela viu e ela começou a fazer toda a diferença na vida dela. Ela começou, desse lugar de centramento, a tomar pequenas decisões que puderam trazer um benefício muito grande. Bom, ela está casada, ela desistiu de algumas ações judiciais, a relação com esse primeiro relacionamento entrou numa harmonia muito maior, ela está em paz e seguindo a vida dela. Por quê? Porque ela liberou o relacionamento anterior. Uma outra questão foi de uma pessoa que foi muito rápida a transformação dela. Ela já tinha trabalhado com muitas outras técnicas e ela tem 40 anos, é uma representante comercial, uma mulher muito independente que ela aprendeu a ter essa independência e ser totalmente independente, porque na adolescência ela ficou grávida e o parceiro, né, não assumiu essa gestação, então ela teve que assumir sozinha essa gestação. E ela se sentia,
reprimida e ela se sentia muito machucada, muito ferida, por mais que já tinha passado um bom tempo desde o momento que ela tinha engravidado até quando ela chegou para começar a fazer o acompanhamento. E o que ela me relatou? Ela nunca mais conseguiu se relacionar, ela ficou traumatizada, ela ficou presa àquele relacionamento com aquele namorado lá da adolescência. E isso a gente não consegue medir, a gente não consegue ter a dimensão do tamanho das dores que ficam marcadas lá no nosso íntimo quando acontece isso. E a partir desse momento ela começou a se trabalhar, começou a olhar para ela, começou a desenvolver um autoconhecimento, ela trabalhou com as constelações familiares, fez as práticas de Ho'oponopono para fazer essa liberação do parceiro e ainda assumir a responsabilidade que é dela, porque ela não engravidou, né? Ele não engravidou ela sozinho, então ela também tem a responsabilidade. E quando eu assumo essa responsabilidade diante de tudo que aconteceu, eu fico forte, eu fico muito fortalecida. E aí o que eu percebi? Que foi muito rápido esse ponto dela ter chegado, né? Completamente machucada, sozinha, presa a esse relacionamento anterior, e ela começou a namorar. Ela tem hoje um relacionamento que ela está experimentando. E eu falo para as pessoas, vai dar certo? A gente não sabe, mas nós estamos experimentando. E é isso que é a graça da vida, é poder experimentá-la. Mas o que ficou muito nítido e o que ficou muito claro, que ela conseguiu efetivamente deixar lá no passado tudo o que ela tinha experimentado, todas aquelas dores, todos aqueles traumas, todas aquelas situações que ela sentiu, né? Tudo aquilo que fez ela sofrer por anos e anos, ela conseguiu se liberar de tudo isso. E isso é maravilhoso, né? Então, são muitas as histórias, né? Muitos os relatos de pessoas que compartilham o quanto elas puderam experimentar algo novo em suas vidas após fazer práticas, após fazer constelação ou qualquer vivência sistêmica, porque isso faz fortalecer em nós a nossa própria força e nos possibilita de encontro ao novo. Tem um outro relato também de uma médica muito assim, uma profissional muito reconhecida. Ela tem 36 anos, assim, em pouco tempo ela conseguiu uma carreira muito expressiva, e ela se casou e não conseguia engravidar. Então ela não conseguia engravidar, começou a fazer tratamentos e não engravidava, e aí ela falou assim, poxa, eu fiquei sabendo, quero ver o que está acontecendo, tem alguma coisa oculta aí, inconsciente, que não me permite engravidar. E aí, durante a anamnese, eu perguntei se ela já tinha tido outras gestações, e ela disse que ela teve um namorado durante a faculdade, e que o relacionamento dela, né, eles namoraram um bom período durante a faculdade, e ela engravidou desse namorado, e eles não puderam ter esse bebê, e ela ficou presa inconscientemente a essas dores que permearam esse primeiro relacionamento. E essas dores que estavam presas nesse relacionamento, ela projetou para esse segundo relacionamento com o marido dela. Por que isso acontece? Porque ela culpava o primeiro relacionamento pelo fato de não ter tido aquele bebê, pelo fato de não poder ter conseguido experimentar a maternidade com aquele primeiro bebê. Então, quando ela olhou para tudo isso e viu o tamanho da dor que ela estava carregando, ela sentia raivas, ela sentia culpa também, ela sentia um desprezo por ele. O que aconteceu?
ela levou isso para esse segundo relacionamento e eles tentavam ter um bebê e não conseguiam. Então, como que ela superou isso? E eu sei que muitas pessoas podem superar todos esses bloqueios que permeiam um relacionamento, que a gente às vezes nem sabe o que é. Ela trabalhou com constelação familiar também e ela começou a verificar, né, após a prática, né, dessas visualizações sistêmicas, dessas atividades sistêmicas, ela começou a ver o quanto ela estava presa no relacionamento anterior e tudo aquilo que ela carregava, ela pôde abrir mão e ir para um lugar muito especial, um lugar de centramento. E após isso, né, quando ela já passou por esse momento de superação, a gente, né, acabei conversando até recentemente, ela está grávida, ela está casada, ela está muito feliz e ela pôde experimentar a liberdade que eu tanto falo, né? Então, muitas pessoas, quando a gente, né, fala assim para elas, você pode se liberar, né? Você pode deixar todos esses relacionamentos que você teve anteriormente, você pode deixar lá no passado. E aí a pessoa diz assim, Karina, mas eu não me consigo liberar, eu não consigo liberar ele da minha vida, eu não consigo me sentir livre dele, parece que eu fico presa. E eu respondo para as pessoas, você pode, você tem o direito de escolha, a escolha é sua. Se você quer seguir esse caminho de liberdade, você precisa decidir agora, você precisa, né, entrar em sintonia com a sua essência e fazer a escolha de ser livre, de deixar no passado tudo que você experimentou. E se você diz que não consegue, que isso é impossível para você, eu vou dizer que eu respeito também a sua escolha, porque isso faz parte de todo o processo, respeitar a escolha de cada um. Mas eu posso te garantir que você consegue, assim como todas as outras pessoas também conseguiram. E uma outra coisa que me falam muito assim, mas como que eu vou pedir perdão? Como que eu vou fazer o Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Se a culpa é dele, como que você me explica isso? Sendo que ele que teve culpa. Nós não estamos falando aqui de culpa. A culpa diminui, sabe? A culpa te tira força. Nós estamos falando aqui de assumir responsabilidades. Eu sempre digo durante os atendimentos, eu sou 100% responsável de tudo aquilo que cabe para mim. Então, se você quiser continuar tendo os mesmos resultados, você continue fazendo as mesmas coisas. Mas se você quer resultados diferentes, comece por você. Comece por, né, se amar mais, comece por se liberar. O que você está pensando é aquilo que te vincula. Então, se eu olho para aquele relacionamento e deixo com ele tudo que é dele e assumo a responsabilidade que é minha, isso faz toda a diferença. E é muito, muito, muito bom. E uma coisa que, assim, é algo que as pessoas não conseguem nem admitir isso, mas elas muitas vezes querem vingança. Elas falam assim, mas ele tem que pagar tudo que ele fez por mim. Tudo que ele fez eu sofrer, ele tem que pagar. É como se ela fosse a justiceira, né? Quisesse pagar. Naquele momento que estava dentro do relacionamento, ela não estava olhando. E depois que finaliza, aí ela vai para um lugar de vítima muito machucada. Então ela quer vingança, ela quer que ele pague exatamente tudo que fez por ela. E eu só tenho uma coisa para dizer quando é esse tipo de sentimento, é esse tipo de comportamento. Você só está machucando cada vez mais você mesma.
isso vai aumentando cada vez mais a dor que existe, e ela vai enraigando e aprofundando e adoecendo você. Então, tome a decisão. Tome a decisão e escolha o jeito certo de seguir em frente. Porque qual é o jeito errado? Como que eu posso fazer de uma maneira que eu vou acabar piorando as situações? É quando eu acho que sempre o outro é que está errado. Então eu começo a ver defeitos no outro, eu começo a achar defeitos porque tudo não deu certo, porque ele foi o culpado, ele que estava errado. Então assim, como eu vou seguir em frente se eu fico presa a todas essas dores? Como eu vou seguir em frente se tudo isso está me bloqueando, me limitando? Outra coisa é ficar se lamentando, né? Ai, isso poderia ter dado certo, por que que isso foi dar errado, por que que ele foi embora, por que que ele arrumou outra pessoa, né? A frustração. E assim, tem um caso muito evidente quanto a isso. Eu atendi uma pessoa que ela ficou 10 anos namorando. 10 anos namorando. E ela, por algum motivo que eu nem me recordo qual, eles terminaram o relacionamento. Em uma semana que eles ficaram separados, ele engravidou uma outra pessoa, casou-se com essa outra pessoa e está com esse filho e casado com essa mulher e tá feliz. Tá. E essa pessoa ficou presa a esse relacionamento, se lamentando porque ela queria estar vivendo a vida que a outra está vivendo. Então, como vai chegar um relacionamento novo na sua vida se você está presa num relacionamento que já acabou, né? E que a gente precisa apenas desbloquear, liberar isso tudo. Então, tem algo que eu posso fazer que vai me trazer um resultado muito bom? Sim. Primeiro, reconheça que tudo que você viveu foi uma experiência. Primeira coisa, simples assim, foi apenas uma experiência. Eu vivi aquilo que eu pude viver naquele momento, da maneira que eu pude viver naquele momento, como foi naquele momento. Antes não podia ser diferente. Então, se eu reconheço que foi uma experiência e eu agradeço por esse aprendizado, tudo que eu aprendi, né, durante esse relacionamento foi um grande aprendizado e que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Isso vai fortalecendo, isso vai ressignificando em mim todas aquelas dores, todos aqueles traumas, todas aquelas limitações vão sendo desbloqueadas, porque eu estou ressignificando, eu vou dando um novo significado a todas elas. E quando eu chego nesse ponto, eu consigo liberar. É fácil. Então, tudo que eu experimentei, né, vai para um bom caminho, vai sendo liberado, e eu libero esse relacionamento anterior e eu me abro para quê? Para o novo. E como que eu faço, né? Agora, nesse momento, como que eu faço para dar um lugar para esse relacionamento que foi e dar um lugar para esse novo relacionamento que vem? Porque mesmo casada, às vezes eu bloqueio a minha história com o meu parceiro porque eu ainda estou presa. Então, como eu posso fazer isso, né? Reconhecendo tudo como foi e dar um lugar para todos esses relacionamentos que vieram antes. Então, se eu começar a pensar todos os meus relacionamentos, todos que eu tive, né? Desde aquele que me paquerou, aquele que eu me apaixonei, mas eu nunca fiquei com ele, aquele relacionamento que foi o meu primeiro beijo, aquele relacionamento que eu me descobri como mulher, aquele relacionamento onde eu pude experimentar, né, uma troca mais intensa. Todos os relacionamentos foram importantes
E quando eu vou acolhendo, fazendo esse exercício, eu peço muitas vezes para as pessoas listarem, fazer uma listinha, né? Então, algumas pessoas que pode ser até que estão assistindo agora, elas vão falar assim, ai, ela tá falando de mim, né? Porque a gente ri juntas, porque eu falo assim, faça uma listinha de todos os seus relacionamentos. E aí começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, são muitos, Karina. Sim, por isso que às vezes a gente esquece de alguns. Ai, mas esse aqui pra mim, ó, nem teve importância. Pra mim não foi nada de importante. Mas ele ficou apaixonado por mim. Então, se houve uma conexão por uma das partes, eu preciso dar um lugar por ordem cronológica. Então, quando eu, por ordem cronológica, começo a dar um lugar a todos os meus relacionamentos, desde quando eu era criança até hoje, no meu coração, eu vou acolhendo todos eles, não tem por que mais eu ficar presa. E aí eu posso seguir em frente com muito amor, com muita liberdade e disponível, né, para dar e receber. E aí, depois que você fez todo esse trabalho, ainda você se pergunta, poxa, mas ele não merece, né, essa minha liberação, né? E eu não quero me liberar, eu ainda fico presa. E eu digo com muito amor, com muito respeito, que eu sinto muito mesmo, porque muitas pessoas, elas preferem ficar presas na dor do que experimentar a liberdade e viver muito bem e se relacionar muito bem. E tudo bem também, porque é uma escolha. E aqui a gente olha para todas as escolhas com muito amor, porque a gente acredita que tudo tem o seu tempo, que tudo acontece da melhor maneira possível e que se isso ainda está doendo, é porque vai chegar a hora de você se liberar e aproveitar. Mas se você não quiser experimentar e continuar a ficar presa nessa dor, eu respeito e está tudo bem.